O irmão Renato estará com a oportunidade para trazer uma palavra para nós nessa tarde. Deus não escolhe a idade pra usar pessoas, mas alguns rejeitam Samuel. A geração de aparência morre com Saul, rejeitado pelo céu. Geração do coração, segundo o coração. Glórias a Deus. Eu cumprimento a cada um dos irmãos, amigos, ouvintes que estão na escuta dessa grande programação. Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. O irmão Leandro, que está na técnica de som. Também meus amigos e irmãos em Cristo, irmão Douglas, irmã Mônica. Deus abençoe vocês. E hoje estamos aqui para falar da palavra do Senhor Jesus, compartilhar uma palavra que o Senhor Deus colocou nos nossos corações. Amém? Eu vou estar lendo, meus irmãos, os irmãos que puderem acompanhar comigo nas suas casas aí, já com as suas Bíblias por perto. João, capítulo de número 15 e versículo 16. Glórias ao nome de Jesus. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15 e versículo 16. Diz assim, meus irmãos: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém, meus irmãos? Glórias ao nome de Jesus. Queridos, o evangelho que João escreveu, o qual ele testifica as palavras que Jesus falou, diferente dos outros evangelhos que são chamados de sinóticos. João ele escreve no momento em que estava sendo negado a divindade de Jesus. Então ele escreve mais preciso do que Jesus falou, mais do que as palavras que Jesus falou do que coisas e milagres que Jesus fez. E nesse capítulo que nós lemos, irmãos, é a continuação de uma instrução que Jesus está dando para os discípulos, que inicia lá no capítulo 13, versículo 31 em diante. Jesus está dando suas últimas instruções para os discípulos antes dele ser preso, antes dos soldados virem levar ele preso para ele ser condenado e ser morto. Mas ele sempre estava dizendo para os discípulos que ele deveria de ser escarnecido, ser morto pelos gentios, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. E ele disse no capítulo 14, no primeiro versículo, ele disse assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Então, naquele momento, para os discípulos, ele estava dando aquela esperança de que ele voltaria. Ele não deixaria eles sozinhos. Ele diz que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco por todos os tempos até a consumação do século. Então, ele sempre avisou os discípulos o que iria acontecer com ele. Só que os discípulos, eles não entendiam, eles não conseguiam entender porque Jesus falava essas palavras. Porque eles criam que ele era o Cristo, só que eles achavam que ele seria alguém político, que iria fazer justiça por Israel, com guerras e, enfim, fazer uma revolução. Mas não foi para isso que Jesus veio. Ele veio com uma única missão, de salvar a humanidade do pecado, de salvar e dar esperança para todos que
estavam caminhando para a morte eterna. Todos caminhávamos para um destino que talvez não teríamos mais chance de estar com Deus. Isto tudo por causa da consequência, né, da queda do homem, né, no pecado. Quando a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? O pecado afastou o homem de Deus. Ele separou o Senhor de Deus. Pois Deus, sendo santo, ele não compactua com o pecado. Mas nós louvamos e damos graças a Deus por Ele ter enviado seu Filho Jesus Cristo para nos aproximar, nos trazer de volta a esperança de um dia estarmos com o nosso Criador, que é o nosso Deus Pai. Glórias ao nome de Jesus, meus irmãos. E é interessante que no capítulo 15 que nós lemos, né, Jesus, ele usa muitos exemplos a respeito. Ele fala que ele é a videira verdadeira, né? Sabemos que a Bíblia Sagrada, Jesus, ele usava muitas parábolas para falar de coisas que eram verdadeiras. Então era como se ele desse exemplos que as pessoas pudessem entender que ele estava falando, né? E para que as pessoas pudessem entender. Então ele fala que ele é a videira verdadeira, né? Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E no versículo que nós lemos, né, Jesus vai dizer, né, que não foi nós que escolheu ele. Não fostes vós que não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, naquele momento estava falando para os discípulos, né, que não foi os discípulos que escolheram ele, né, não foi os discípulos que viram ele assim e seguiram, mas ele chamou, né, para serem pescadores de homem, chamou para vir após ele, porque ele nos amou primeiro, mesmo antes de nós o amarmos. Aí ele continua dizendo que para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então é interessante, meus irmãos, que Jesus, né, estava falando para os discípulos que eles precisavam ir e fazer novos discípulos, né, dar fruto. E trazendo para nós, aplicando para nossos dias de hoje, é exatamente isso que o Evangelho de Jesus é. O Evangelho de Jesus, ele deve ser proclamado, como diz, né, em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós precisamos, meus irmãos, pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. É uma missão que o próprio Senhor Jesus nos deu, né? Cada um de nós tem uma vocação. Alguns Jesus chamou para louvar, outros Jesus chamou para pregar a palavra, outros para recepcionar, outros para fazer tantas coisas, mas é a vocação que Jesus chamou. E então só que o pregar a palavra de Deus, o pregar o Evangelho, é algo universal, é algo que Jesus mandou todos. Então, seja quem foi chamado para cantar, também deve pregar a palavra, né? Quem Jesus chamou para recepcionar, também deve pregar a palavra. Então, todos nós precisamos pregar a palavra do Senhor Jesus, né? E o Evangelho, ele nos gera um movimento, porque nós precisamos nos movimentar, né? Então, como nós estamos aqui nessa tarde, através, né, da rádio, estamos falando do Evangelho de Jesus, estamos nos movimentando, né? Muitos irmãos também evangelizam nas praças, nas ruas, né? Ou seja, é o movimento que o Evangelho gera, né? Como diz aqui na palavra, para que vades e deis frutos. Então Jesus nos chamou para nós pregar a sua palavra, pregar o seu Evangelho. Glórias ao nome de Jesus. E também é interessante, meu irmão, que não é só apenas pregar, mas Jesus diz aqui na sua palavra
né? E o vosso fruto permaneça, né? Então, nós precisamos pregar a palavra do Senhor e cuidar das pessoas, né? Os novos convertidos que vão se convertendo ao Senhor, nós precisamos dar o apoio para eles, né? Fazer o discipulado, cuidar dos nossos irmãos que estão, né, iniciando a sua caminhada, né, na fé. Nós precisamos cuidar deles, porque senão eles podem ficar fracos e se distanciar. Mas é isso que Jesus disse, né? Então vai, né? Ande, prossiga, avance, mas cuide também, né? E que esse fruto dê mais fruto. Então, quando eu evangelizo, falo de Jesus para uma pessoa, essa pessoa aceita Jesus, né? Ela se firma com o Senhor Jesus, ela também vai falar para outra pessoa, e assim o evangelho do Senhor vai se expandindo, né? O fruto vai permanecendo. Glórias ao nome de Jesus. E no final, né, que já diz assim: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, é um resultado absoluto que o Senhor Deus nos dá, né? Se nós fazer exatamente como Ele disse aqui, né, onde nós falamos anteriormente, e tudo que nós pedir ao Senhor, né, crendo com fé, o Senhor Deus vai nos conceder. O Senhor Deus vai nos dar. Claro que se Ele ver que é algo que será bom para nós. Muitas das vezes nós pedimos coisas que, às vezes, aos nossos olhos é bom, será algo assim prazeroso. Mas Deus, em sua onisciência, Ele vê que não é aquilo que será bom para nós. Como Deus disse na sua palavra: os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, né? Assim como a terra é distante do céu, assim são os pensamentos do nosso Deus, nosso Pai, para com nossas vidas. Ele quer que nós sejamos prósperos, com saúde, cheio do seu Espírito Santo, né? Com muita ousadia para pregar a sua palavra. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, que Deus venha nos capacitar e nós possamos pregar o seu evangelho, gerando frutos, e que esse fruto permaneça, e que ele cresça, crie raízes e se torne uma grande árvore com muitos frutos, né? Que o evangelho se expanda. Sabemos que hoje em dia está acontecendo muita apostasia. Muitas coisas têm acontecido nos nossos meios, né, que tem afetado nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças. Mas que nós possamos estar sempre firmes e pregar a palavra como ela é, para que assim essas pessoas possam ser transformadas pela palavra, porque só a palavra do Senhor Jesus pode transformar. Somente o Espírito Santo pode convencer o pecador, né, a se arrepender, deixar o seu pecado e seguir a Jesus. Pois seguir a Jesus, meus irmãos, não é fácil. Tem lutas, tem dificuldades. Não é tudo um mar de rosa. Mas nós temos a certeza que quando nosso corpo ficar aqui nessa terra, nosso espírito, nossa alma vai subir para o céu e estaremos juntamente com Ele por toda a eternidade. Eu agradeço essa rica oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém.